Quando eu penso nessa garotada louca para aprender e com acesso tão restrito à sua própria cultura, inevitavelmente eu lembro de mim mesma. Lembro de mim criança, quando comecei a tocar. Lembro do meu irmão Rafael, de como a gente conhece o choro desde criança, mas que o impacto que foi pra gente conhecer pessoas da nossa idade tocando choro, foi isso que colocou a gente pra frente, né? Que deu aquela vontade de participar, de ter Não adianta, o ser humano ele é coletivo, né? A gente quer ser inserido, a gente quer participar, quer pertencer. É isso. E o choro faz isso de uma forma brilhante. Esse pertencimento, essa sensação de que você faz parte de uma coisa maior, né? Dizem que Jacó do Bandolim, no final da sua vida, dizia tristemente que o choro morreria com ele. De fato, esse era seu maior receio, uma vez que ele não via uma nova geração interessada em aprender essa música com os mais velhos e nem sentia que o mercado fonográfico reservava espaço para a sobrevivência do gênero. Em 1968, dando uma entrevista à extinta TV Tupi, para o então apresentador Blota Júnior, ele narra um episódio cinematográfico. Podemos dizer que se trata de uma verdadeira visão que ele tem durante um show. Jacó, em cima do palco do Teatro Casa Grande, tem um infarte e nos conta que por um instante ele, olhando a plateia, não enxerga nada além de uma enorme rapaziada. Garotos entre 18 e 24 anos tocando violão, cavaquinho, fazendo serenata. E ele organizando tudo isso. Jacó se alegrava com a miragem e foi se emocionando cada vez mais. Quando tocou a última nota, caiu duro. Mas terminei o número, porque o show não podia parar, falou. Era uma visão. 50 anos depois, essa rapaziada estaria reunida, embaixo das mangueiras, tocando seus choros e de muitos outros mestres. 3 meses depois desse infarto, ele, já recuperado, entra no estúdio para gravar o incrível álbum Vibrações. Eu lembro de mim com 9 anos, o impacto que foi eu escutar o disco Vibrações do Jacó do Bandolim, que foi esse disco que me levou definitivamente para o caminho que eu segui profissionalmente, de dedicação ao choro, né? Esse disco foi fundamental, um marco na minha vida, a pedra fundamental da história. Quando eu estava subindo as escadas de casa, escutei meu irmão mais velho, Fabiano, ouvindo Vibrações do Jacó. A faixa especificamente era uma música do Nazaré, lindíssima, era o Florô. Na hora que entra o regional que faz para, era o Jonas, aí a dinâmica, né? Aquilo teve um impacto tão forte em mim, né, que eu tive certeza que era aquilo que eu queria fazer. Olha como a gente tem que fazer as coisas independente de saber se vai dar certo ou errado, não importa. O que o Jacó fez, deixou registrado. É ele o responsável pelo caminho que eu segui. E quando eu penso que o que o Jacó fez pela música, o pesquisador que ele foi, né, o primeiro chorão pesquisador, o trabalho que ele deixou, o legado que ele deixou musical, como compositor, como instrumentista genial que foi, e a preocupação dele, que no final das contas é a mesma nossa, de que isso continue,
que essa cultura não se perca, que as próximas gerações tenham acesso. Essa foi a minha vida. Lembro do início da nossa vida profissional. Imagina os meninos nos Carioquinhas, assim, em muito pouco tempo. Na verdade, nasceu para isso esse conjunto. Nasceu porque teve a oportunidade, através da Lígia Santos, de fazer um trabalho profissional. A gente começou a abrir shows para o Época de Ouro, para o Copinha, para o Quinteto Vila Lobos, Raul de Souza, Raul de Barros. Raul de Souza é uma grande figura, mas era o Raul de Barros, de trombonista. A gente começa uma vida profissional assim, como se tivesse assim, determinado que aquilo ia acontecer e que tinha que acontecer logo, né? Foi muito importante. Importante para a gente, importantíssimo, mas importante para o choro. Era um momento crucial, aquilo tinha que acontecer. É assim que eu vejo hoje, né? E aí trabalhar, fazendo abertura de show para esses craques todos, que eram os nossos ídolos, né? A gente admirava, pra gente era, nossa, era como um moleque jogar pelada com Garrincha, entendeu? Com Pelé. Era simplesmente o máximo estar do lado do Jonas, do Canhoto. Aqueles que a gente só conhecia pelos discos e que a gente aprendia com os discos que eles tocaram. Era isso, eles foram nossos mestres sem nunca nos ter dado nenhuma aula, nunca terem dado nenhuma aula pra gente, né? Mas foram aulas profundíssimas. Continuam sendo, que eu continuo ouvindo Canhoto e Jonas e aprendendo. Isso é eterno. O grupo Os Carioquinhas surgiu na minha vida em 77. Eu estava estudando medicina e conheci um pouco antes, no final de 76, a Luciana e o Rafael no Sovaco de Cobra, lá na Penha, que era um bar onde a moçada se reunia para tocar choro. A gente começou a frequentar rodas de choro, tocando junto e tal. O Meira, meu professor de violão, já tinha falado do Rafael para mim. No início de 77, eles fizeram uma mudança no conjunto e me convidaram para fazer parte do grupo. A partir daí eu comecei a tocar com eles. A minha carreira começou em 1976, exatamente, a partir do conjunto Os Carioquinhas. A música já era uma coisa natural para mim, né? Eu nunca tinha pensado, vou virar músico, vou ser músico, mas aconteceu naturalmente, né? Por causa do meu pai, né? O Jorginho do Pandeiro, por causa do Dino, o Lino, Tico Tico, tinha tanta gente na família, músico. Eu acabei saindo da faculdade de medicina para seguir na música, e a Camerata, que teve o Radamés como mentor e como arranjador, e teve uma importância muito grande na história do choro, porque mudou assim os parâmetros da realização do trabalho da Camerata. Exigia de cada músico um aprimoramento técnico e de compreensão musical que ia além do que a média dos músicos de choro tradicional tinham, né? A gente tinha que conhecer a linguagem de choro, mas precisava também ter uma técnica, uma sonoridade e uma concepção camerística mais desenvolvida. A experiência dos mais velhos, no caso, né, do Radamés, do Joel, aquele trabalho ele foi tão lindo, tão difícil assim de executar na época. A gente estudou muito, a gente ensaiou muito. Isso ficou na minha vida, assim, foi um marco. Quando a gente vai tocar simplesmente com Radamés e Atali. Você tem ideia do que é você estar com 18 anos, como eu tinha na época, tocar com Radamés e Atali? Gente, assim, é tocar com um dos apóstolos, entendeu? E você era um seguidor aprendiz, mas estava tocando com ele. E eu vou te dizer, foi primordial também. Pro choro, primordial. Pra gente, definitivo. E pro Radamés foi muito bacana também. É importante para ele, acho que até mais emocionalmente e pessoalmente. Ele ficou muito estimulado a trabalhar depois disso, porque era muito solitário o negócio dele, né? Alguns amigos já tinham ido embora, o trabalho dele era mega profissional, mas e muito solitário. Então ele ser alimentado por aquela juventude foi muito bonito também.
sou uma das pessoas que testemunharam o nascimento da escola portátil ali em setembro do ano 2000. Eu nasci e fui criada no meio das rodas de choro e das rodas de samba, e o que eu queria mesmo era participar daqueles encontros, né? E não só assistir. Aí um dia, a minha mãe, Luciana Rabelo, conversava com uma grande amiga nossa, Cirlei de Holanda. A Cirlei também tinha uma filha, Carol, flautista, que também passava por uma situação um pouco parecida com a minha, né, de falta de ambiente. O cenário do choro naquele momento era terrível, era assim, a gente tinha muito pouca opção, praticamente nenhuma. E elas conversando justamente sobre isso, a Cirlei, ela estava à frente da coordenação de música da Sala Funarte Sidney Miller, e ela sugeriu que nós ocupássemos o sábado lá na Sala Funarte, que promovêssemos umas rodas de choro, já que o espaço existia, podia usar, né? E ela fez essa sugestão. O meu primeiro contato com esses mestres maravilhosos da Escola Portátil de Música foi num show do seu Álvaro Carrilho, na Sala Funarte. Eles estavam fazendo o lançamento dos primeiros CDs do selo da Acari, e eu lembro da Luciana no palco, falando da importância do seu Álvaro e da Dona Zélia na vida deles todos, por sempre terem aberto as portas para eles poderem conviver musicalmente e em família. E no final do show, a Luciana conversando com a minha mãe, Cirlei de Holanda, minha mãe na época era coordenadora de música da Sala Funarte, a Luciana falando sobre a preocupação dela em passar esse legado adiante. Elas então tiveram a ideia de utilizar o espaço da Sala Funarte ali todos os sábados, e a gente brinca que a oficina de música, que é o primeiro nome que a Escola de Portátil de Música recebeu, nasceu do amor de duas irmãs, de quererem ver os filhos fazendo música. Aí entrou um garoto assim que tinha ido ver o show também, super assim mal criado, né, abusado, falou assim: "E aí, quando é que vocês vão para as rodas? Porque vocês vivem falando que vocês aprenderam nas rodas com os mais velhos, mas vocês mesmos não vão para as rodas." Falei, caramba, que garoto abusado, né? Mas aí parei, pensei e falei, ele tem razão, a gente não vai mesmo para as rodas. A gente faz roda em casa, mas a gente não frequenta rodas públicas, né? Então a minha mãe, ela chamou os companheiros dela de jornada, né? O Maurício Carrilho, o Pedro Amorim, Celcinho Silva e o próprio seu Álvaro Carrilho. Simplesmente eles foram, por amor à causa, compartilhar conhecimento, para promover essa convivência que eles tiveram tanto, né, dos mais velhos. Então eles estavam ali para passar isso adiante. Era uma roda de choro que a gente separava por naipe os instrumentos, passava a harmonia, passava a levada, dava algumas orientações, e depois a gente juntava todo mundo para tocar. Tinha mais ou menos 50 alunos. A gente começou no ano 2000 na Funarte. Aí em seguida começou a encher, começou a vir muita gente. Então a gente foi para a Escola de Música, aquele prédio que tem ali do lado da Sala Cecília Meirelles. E aí, quando foi em 2003, o Hermínio Belo de Carvalho batizou a oficina de choro como Escola Portátil de Música. E a gente se mudou para o casarão que tem na Ladeira da Glória, antes de chegar lá em cima na igreja. Tem um casarão ali que ficou sendo o Casarão do Choro. Uma outra data importante foi em 2004, quando nós fizemos o primeiro Festival Nacional do Choro em Mendes. Teve outras edições mais tarde, mas esse, como foi o primeiro, eu achei legal citar também. Em 2005, a gente vai para a Unirio. Fizemos um convênio com a universidade e a Escola Portátil se tornou um curso de extensão para os alunos de graduação da Unirio. E teve um ano em que a gente fez como se fosse uma extensão da Escola Portátil no Sesc de Ramos. Passando rapidamente pelo tempo, foi isso aí, nesses 20 anos de Escola Portátil. E tem uma coisa mais interessante que acontece todo final do período da aula, que é o bandão. O bandão é uma coisa que se tornou super importante, até de pessoas de fora chegar no horário do bandão e assistir ao nosso bandão, onde todos os alunos se reúnem para tocar os arranjos que são feitos pelos professores. Ela prega a cultura do choro, o coletivo, o estar junto, como é importante a convivência, como é importante a convivência sem nenhuma
sem nada que separe as pessoas, sem nenhuma intolerância. Palavra-chave. Porque você sabe que não terá sentido o que você fez se não tiver continuidade. Sou praticamente um dos primeiros alunos da Escola Portátil de Música, ainda oficina de choro lá na Sala Funarte, e foi uma experiência que mudou de forma significativa a minha vida. A convivência com esses grandes mestres, com esses grandes professores, pelos quais eu tenho muita amizade, muito carinho, muita admiração. Bom, eu cheguei na Escola Portátil quando ainda era lá no Arcos da Lapa, era a oficina de choro, todo sábado de manhã. Foi uma maravilha, né? Porque a gente ficava lá, fazia aula com o Maurício, o grande mestre Maurício. Interessante que a oficina de choro ela começava às 9 da manhã e não tinha hora para terminar, né? A gente ia até de madrugada lá no Cosmopolita, tocando choro, tendo a chance de tocar com os mestres que tiveram muita generosidade de passar o conhecimento deles pra gente, né? Bom, a Escola Portátil de Música, além da importância social e musical que ela ocupa, né? Enfim, desencadeou a mudança total da minha vida, né? Enfim, profissional e pessoal também, né? Consequentemente. Eu e a Rosana a gente se conheceu no primeiro festival de choro, que é o Nacional de Choro, promovido pela escola, né, que aconteceu na cidade de Mendes, no interior do Rio de Janeiro. E depois disso a gente começou a namorar à distância, ela se mudou para o Rio, aí frequentou a Escola Portátil, assim como eu que já frequentava. E depois eu iria para Londrina, que é a cidade dela, né, e a gente se casaria. E depois veio o João e agora tem a Beatriz aí que vão reforçar esse time do choro aí em breve. Quem sabe não vão estudar também na Escola Portátil. Eu conheci a Escola Portátil de Música no ano de 2004, através de uma oficina que a escola deu na cidade de Vassouras. Tem um fato curioso também, porque foi justamente através de uma matéria de jornal que falava do lançamento do disco do Seu Álvaro através do selo Acari, que eu pude dar nomes, ligar os nomes às pessoas, né? Porque eu já conheci os nomes de Luciano Rabelo, de Maurício Carrilho, que mais tarde viriam a ser meus professores, mas não conhecia as suas imagens. Foi através dessa matéria de jornal que eu pude saber quem eles eram. Quando eu conheci a EPM, eu tinha um sonho de ser músico, mas não passava de um sonho. Foi porque eu conheci a Escola Portátil que eu tive a possibilidade de encarar a história de ser músico profissional. A Escola Portátil me deu a possibilidade também de conhecer as maiores amizades da minha vida, que eu vou levar para sempre. Eu tô aí convivendo com essa rapaziada bacana. Bom, a Escola Portátil, posso dizer sem sombra de dúvida que mudou a minha vida. Posso dizer que lá abriu minha cabeça para as infinitas possibilidades da música brasileira. Eu conheci um universo que eu não fazia ideia que existia e me apaixonei por aquilo. E conheci também o Maurício Carrilho, que veio ser meu professor de violão, que também abriu muito a minha cabeça às possibilidades do violão brasileiro mesmo. E são pessoas a quem eu sou eternamente grato. E hoje tenho a honra de ser professor lá, né? Então é uma responsabilidade e uma honra que eu carrego com muito carinho. Eu nasci e cresci lá no Japão. Me formei em flauta clássica e trabalhava numa orquestra sinfônica. Um dia, tive a oportunidade de ouvir um disco da Aldamiro Carrilho e fiquei apaixonada pelo som dele e pelo gênero musical que rolava no disco, que era o choro que eu não conhecia. Então eu vim para o Rio de Janeiro em 2001 só para conhecer o choro de verdade, só para aprender um pouco com essa música maravilhosa. O Maurício me levou para a Escola Portátil, que ainda era chamada de Oficina de Choro. Na época, lá da Lapa ainda. Eu fui lá, achei incrível, maravilhoso. Um ambiente tão agradável, divertido, todo mundo tocando junto. Resolvi me mudar para o Rio de Janeiro, definitivamente, em 2004. Em 2006, fui convidada para dar aula de flauta na Escola Portátil. Senti tão honrada, tão agradecida. Foi o maior presente que eu ganhei
na minha vida, maior convite, maior presente. Então a escola portátil para mim é a minha casa, minha família, né, do Brasil. Eu me lembro quando cheguei pela primeira vez na EPM, eu acho que foi em setembro, outubro de 2006. Eu tinha acabado de chegar aqui no Brasil para passar um ano, né, para estudar choro. Então, a convite da Naomi Kumamoto, eu acho que eu fui na EPM e aí cheguei lá e não acreditei no que eu vi. Me pareceu que todos os músicos cujo nome eu conhecia, cuja foto eu conhecia pelos encartes, né, dos CDs que eu tinha comprado na França, eles estavam aqui na minha frente, na EPM, caminhando, indo das salas de aula para o bandão. Então, realmente, eu fiquei assim. Eu me lembro muito bem ter pensado naquele filme do Woody Allen, que é A Rosa Púrpura do Cairo. Não sei se vocês conhecem, que é o ator que sai da película, que sai do filme, para encontrar uma menina da plateia. Aí eu tive exatamente essa sensação na EPM. Todos os artistas tinham saído de todos os CDs que eu conhecia para estar presentes naquele dia. Eu tenho só para agradecer o jeito que eu fui acolhida por essa turma, realmente muito acolhedor. Eles me deram um lugar. Talvez, se não tivesse sido tão acolhida tão bem, talvez a vontade de ficar aqui no Rio não teria ficado tão forte assim. Então, só realmente tenho para agradecer o carinho, o profissionalismo da turma dos professores da EPM. Vindo aqui para celebrar, honrar, agradecer os 20 anos da Escola Portátil de Música. Essa escola que é um oásis, é um marco na história da música do Rio, do Brasil, do mundo. É uma grande árvore, é um baobá com as suas imensas raízes e frutos entrando por todos os lugares e sementes que, caindo em solo fértil, certamente crescem como belas criações. Em 2009 eu comecei a dar aula, e que foi uma alegria muito grande. Alô, bateria! Sou Brian Moran, sou um americano, moro aqui nos Estados Unidos e sinto muito feliz para dizer parabéns para 20 anos e obrigado. Obrigado Maurício, Luciana, Pedro Aragão, Pedro Amorim, Jaime Vignola, Celcinho, Ana Paz, muito mais. Eu fui ao festivais de choro anos 2007 e 2008. Mudou minha vida, sério. É importante para lembrar naquele tempo não foi internet como hoje. Foi necessário para viajar ao Brasil, para conseguir coisas como levadas, métodos, gravações, livros, partituras e tal. E essa experiência foi incrível, sem palavras. Então, obrigado muito para sua influência na minha vida e minha vida musical. Um abraço. Eu nunca esqueço do primeiro dia que eu cheguei lá, num sábado de manhã, um dia lindo, e ao entrar ali, eu vi alunos espalhados por todos os cantos daquele jardim bonito, um tocando um saxofone num canto, o outro no clarinete no outro canto, uma turminha ali junta com cordas. Eu falei, nossa, como é que eu só descobri esse lugar agora? Eu carrego comigo essa paixão pelo choro e tenho certeza que isso vai me acompanhar para sempre. Então, a Escola Portátil nunca vai sair de mim. Sempre ia nos festivais e ficava sempre aquela sensação que faltava sempre alguma coisa que eu queria mais, né? Que só o contato com o festival era muito rápido na minha cabeça, e era mesmo. E aí eu passava finais de semanas com feriados no Rio para tentar ter contato, fazer uma aula lá na EPM e ter o contato com as pessoas e tocar. E aí teve uma ida dessas que eu resolvi, não, cara, eu tenho que ficar aqui, não posso mais ir e voltar.
E aí eu resolvi morar no Rio de Janeiro e tive um convite da Luciana Rabelo de trabalhar, fazer parte da produção onde eu comecei, na produção da EPM. E escola portátil é um jeito de viver único. É a minha família. Na verdade, a palavra que eu acredito que seja mais importante seria aprendizado. Tenho muita gratidão pela escola portátil, por estar lá até hoje, por poder me ocupar dela e ela ocupar um espaço muito especial na minha vida. Eles ensinavam a gente a entender, né, essa linguagem que é estruturante da música brasileira e a pensar dessa forma, né? Não é uma coisa só de fora, é vivenciar, sentir, estar na roda, tocar, acompanhar, saber que vai errar e depois você vai acertar, enfim. Então, ali assim, é tudo envolvido, né? É a técnica, é a percepção, é a história, né? A cultura, é o convívio. Então, realmente, acho que a palavra é o fundamento, né? Eu cheguei na escola portátil no ano de 2000, né? No início, bem no início lá do projeto, através da Carol de Holanda, filha da Cirlei de Holanda, que também é uma das fundadoras lá do projeto. E foi muito bacana adentrar a sala Sidney Miller e poder ver Maurício Carrilho, Luciana Rabelo, Pedro Amorim, Álvaro Carrilho, Celcinho Silva, passando para um pequeno grupo, que era na época, tudo que eles sabiam, e com uma felicidade muito grande de estar realizando aquele projeto. Por isso, hoje, se eu for me pedirem uma palavra para definir a Escola Portátil de Música, eu diria generosidade. Porque aquelas pessoas que estão lá, que agora também entraram e continuaram o projeto junto com essa turma que eu falei antes, o fazem não por obrigação, mas o fazem por amor à causa. Eu fui apresentado à escola portátil pelo flautista Tadeu Santinho, que é da nossa cidade de Cordeiro, e em 2002 ele juntou um grupo de jovens e levou para o Rio de Janeiro para estudar choro na escola portátil. E foi uma experiência muito incrível assim, para todos nós, porque a gente teve a oportunidade de estudar, de conviver, de conhecer os mestres do choro, que até então a gente só ouvia em gravações, né? Então poder ter esse contato com esses mestres foi uma coisa que mudou a nossa vida, assim. E se hoje eu sou músico, se hoje eu vivo no Rio, é graças à Escola Portátil, que é um projeto que inspira muita gente e junta muita gente, né? A gente veio de Cordeiro, mas tem outras pessoas que vieram de outros estados e até de outros países. Então só tenho a agradecer a esses mestres, ao Maurício Carrilho, a Luciana Rabelo, ao Álvaro Carrilho, ao Nailson Simões e a todos esses outros mestres. E eu queria prestar aqui minha homenagem muito carinhosa para o seu Álvaro, que além de um grande flautista, foi um grande compositor. Ele que certamente simboliza todas essas maravilhas do choro, a leveza, a alegria, a paixão, a convivência em família, em diferentes gerações, essa transmissão do conhecimento de forma tão espontânea e que, melhor do que ninguém, ensinou pra gente como que um solista pode, deve ser tão generoso, tocando junto com outros músicos. Antes de mim, quem dava aula de flauta era seu Álvaro Carrilho, o pai do Maurício, né, que está aqui nessa foto, tocando junto com o Altamiro numa roda de choro, aqui no meu escritório. Ele era um flautista muito especial para mim, diferente, especial, porque eu estudei a flauta na faculdade, estudei a técnica, teoria e tudo. Mas para ele, a música já existia dentro dele e só ele tocava, né? Ele não precisava ler partitura, escrever partitura, abrir um livro de teoria, nada disso. Naturalmente, simplesmente, ele fazia o show, fazia a música. Tocava tão bonito, compunha, né, músicas maravilhosas, mas, tipo assim, conversando com o passarinho na sala dele, né, assoviando. E isso que virava um choro. Me impressionou tanto esse flautista. E como pessoa também,
foi muito especial, uma pessoa muito generosa, maravilhosa, carinhosa, né? Acolhedora também. E eu tive muita sorte de ficar hospedada na casa deles. E comia a comida maravilhosa da Dona Zélia. E seu Álvaro me levava para tantas rodas de choro. Eu conheci muitos músicos, muitos lugares dessa cidade. Ele foi uma pessoa especial para mim. O seu Álvaro, quando cheguei na EPM, eu fui aluna dele. Era muito engraçado, porque tinha um quadro branco. Aí ele desenhava a pauta, assim, de um canto para o outro do quadro. Se ele pudesse, ele teria escrito assim nas paredes, fazendo a volta assim, da sala de aula. E ele ia compondo com a gente, assim, sempre um acrescentando um elemento. Me lembro também do Aquiles, né? Pequeno ainda na época, que frequentava também essa aula. Então, para mim, era muito incrível. Eu não conhecia esse jeito de trabalhar tão informal, tão descontraído e tão profundo também, tão sincero. E é isso que eu aprendi com o seu Álvaro, é a sinceridade que ele tinha, né? Compondo, tocando, alguma coisa que vinha realmente diretamente da alma dele, que ele conseguia transmitir. Então foi realmente uma grande aula para mim. Durante 4 anos eu fui aluno do seu Álvaro na Escola Portátil de Música. Então vai ficar isso marcado assim na minha vida. Eu acho que eu vou levar sempre isso comigo, né? Essa alegria de fazer música, essa alegria de ser músico, de tocar choro. O seu Álvaro faz muita falta, né? Seu bom humor, seus trocadilhos, toda aquela bagagem musical. Só aqueles encontros que ele promovia na casa dele, abrindo a casa para quem quisesse chegar, semanalmente já dizem muito, né? Ele foi importantíssimo na minha formação enquanto musicista, mas também na minha formação como pessoa. Fui criada dentro da casa dele. A tia Zélia é minha terceira avó. E o seu Álvaro, a primeira vez que eu subi num palco para fazer um show, foi num show dele. Eu tinha uns 13 anos mais ou menos, 13 para 14 anos, e ele me colocou no conjunto para tocar pandeiro. E no final do show ainda me deu uma colher, ainda toquei umas 2 músicas, eu toquei o cavaquinho, estava começando a aprender. Quer dizer, ele tem esse espírito, né, generoso, e foi uma pessoa muito especial para mim e para um bocado de gente. Falando do seu Álvaro, foi o primeiro professor que eu tive a oportunidade de aprender com ele. Ele era um grande anfitrião, né? Não sei se todos sabem, né? Mas a casa dele sempre abrigou famosas rodas de choro e abrigaria também a Acari Records, né? E as pessoas gostavam de estar perto do seu Álvaro. Foi um presente assim ter conhecido o seu Álvaro Carrilho. O seu Álvaro, um flautista desses que nascem com a flauta na boca, e é uma figura maravilhosa assim, de um carinho, de uma generosidade, de uma alegria. Que ele era a história viva do choro, então o que eu podia, o seu Álvaro, eu ia lá na casa dele, lá em Acari, passava horas escutando as histórias de choro, tocando junto, aprendendo, recebendo direto da fonte, né, como que era tocado, o que tinha que aprender, como é que tinha que fazer e tudo mais. O seu Álvaro era uma figura, né, as histórias que ele contava, a gente começava a rir, não conseguia parar mais. Grande mestre de todos nós, eu tive o privilégio de fazer parte de um conjunto acompanhando o seu Álvaro. E todas as segundas-feiras, à tarde, a gente pegava o metrô e ia lá para Acari, para casa dele, para ensaiar. E passava a tarde inteira tocando choro. A gente ainda comia um lanche delicioso que a Dona Zélia preparava para a gente com todo carinho, com todo amor. É que ele, além de ter sido um importantíssimo professor de música para todos nós, ele foi além, ele foi um professor de vida para todos nós e para todos aqueles que passaram por suas aulas. Com certeza saíram dali marcados, né? Seu Álvaro foi um capítulo especial
na vida de todo mundo que passou por suas aulas na EPM. O seu Álvaro foi o meu primeiro professor na escola portátil. Eu cheguei lá com 11 anos e ele me recebeu com muito carinho e muita generosidade. Hoje eu vejo o quanto foi um privilégio para mim poder ter convivido com ele todos aqueles anos. Porque ele é um cara que tinha muita sabedoria e muito conhecimento de choro. Porque ele viveu e conviveu com grandes nomes da música brasileira, de diferentes gerações. Então ele trazia toda essa bagagem de vida que ele tinha para a música dele. Então era uma música que brotava espontaneamente e de uma maneira muito natural. E ele trazia essa maneira para as aulas dele também. E ele era um cara que incentivava muito as novas gerações, incentivava a estar compondo, a estar criando. Então foi um privilégio mesmo para mim poder ter tido essas aulas com ele. Continuo aprendendo com ele até hoje pelas gravações que ele nos deixou. E tenho uma honra muito grande de ter sido aluno dele. Obrigado, seu Álvaro. Falar sobre a equipe da Casa do Choro e Escola Portátil de Música é falar de cumplicidade, de amor, de amizade. Esses são os sentimentos que existem entre a gente. E dizer que a Casa do Choro foi um grande sonho desde sempre, porque ficava muito claro que a Escola Portátil merecia uma sede, ela merecia um domicílio. Afinal de contas, a educação é uma vertente importantíssima dessa história, que é com a EPM. A outra vertente importantíssima é a memória, que a gente tem um acervo maravilhoso na casa, né? Hoje o maior acervo do mundo, né? De choro, com certeza. E a produção, colocar em prática, fazer shows e produção de disco. Para isso a gente tem a Cari Records também. Então a casa está preparada para receber com todo o carinho e toda a competência todos que quiserem se aproximar e conhecer dessa história riquíssima que é a nossa música, a nossa cultura. A gente está vivendo um momento bonito que eu acho que é a colheita de tanto plantio que se fez assim com tanta boa vontade, sabe? Com tanto amor pelo que se faz. Que possamos continuar juntos e formar músicos, plateia e cidadãos por muitos e muitos anos.
O Maurício, a Luciana, né, o grupo todo de professores, eles conseguiram amplificar, digamos assim, né, com a escola portátil, isso não só para o Rio, né, mas para o Brasil e para o mundo inteiro, né. Então, eles conseguiram socializar essa forma de viver na música. Se hoje a gente está vendo a cidade toda repleta de rodas e pessoas tocando choro, e você viaja para fora, você tem núcleos de choro estruturados, né? Você vê lá o material da escola portátil, né? Nas rodas, nas partituras, né? E eu nunca imaginei, sinceramente, que fosse se tornar essa instituição que é hoje a Escola Portátil de Música, de alcance internacional, formando tanta gente, né? Milhares de alunos que passaram por lá e que continuam passando, e gente tendo uma formação muito sólida de música brasileira, e é motivo de um orgulho imenso, né? É um projeto de uma vida. A gente fez uma conta há algum tempo atrás e tinha passado pela escola portátil cerca de 12 mil estudantes, né? O que a gente deixa para o futuro é essa nova forma de passar a cultura do choro adiante para novas gerações, né? Essa chama do amor pelo choro, do respeito às tradições do choro, sem nunca deixar de acrescentar novos conteúdos a essa música, né? O choro é uma música viva que está em constante transformação. Salve a Escola Portátil de Música. Foi a melhor coisa que podia acontecer ao Rio de Janeiro e à cultura musical. Então é isso aí, vida longa à EPM. Vida longa à Escola Portátil. Hoje eu faço parte dessa família. Parabéns pelo aniversário de 20 anos e muito obrigada por ter me acolhido tão bem, do jeito tão carinhoso. Parabéns à Escola Portátil por esses 20 anos e que venham muitos outros anos inspirando as pessoas e os músicos no Brasil. Escola Portátil de Música, para sempre. Daqui para frente, o choro está na mão de vocês, está na mão da garotada. Como esteve na nossa boa um tempo atrás. A gente tem que seguir o caminho aí. Não é um caminho fácil, mas ao mesmo tempo é muito prazeroso, né? Acho que a gente está deixando um legado. A alegria que se tem com a escola portátil é indizível, porque a gente sente que está cumprindo uma missão, que estávamos designados a isso. É assim que eu entendo, como uma missão mesmo, uma predestinação, e que a gente vem cumprindo direitinho. Que alegria que dá saber que eu vou poder parar de tocar.